Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Felipe de História e hoje eu vou trabalhar com vocês nessa primeira aula online para você, aluno Sofos, o nosso conteúdo de número 1. Na verdade é uma revisão para você, aluno do segundo ano. É a independência das 13 colônias, ok? Assunto que nós já vimos em sala de aula, vimos detalhadamente, fizemos alguns exercícios, mas vamos fazer uma revisão breve hoje e eu quero que vocês acompanhem e cheguem aqui comigo. Vem cá, desliga aí o WhatsApp, sai do WhatsApp, desliga a televisão e presta atenção na nossa aula. Antes eu tenho aqui um script da minha aula, né? Eu vou mostrar para vocês. Quem tiver interesse, vou dar um tempinho, vocês fazem um print e podem depois fazer a anotação no caderno de vocês. Tá aqui, ó, dá para todo mundo enxergar? Ok? Essas são minhas anotações a respeito do que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Primeiro, gente, seguinte... É interessante a gente comentar a respeito da negligência salutar. O que vai ser a negligência salutar? Era a forma com que a Inglaterra lidava com as suas colônias da América, no caso as suas 13 colônias, que futuramente vão vir a ser os Estados Unidos, ok? O que é negligenciar algo? É deixar de lado, né? É não dar tanta atenção, não dar tanta ênfase. Então isso acontecia por parte da Inglaterra, por quê? Porque a Inglaterra se preocupou durante muito tempo, né, posteriormente às revoluções inglesas, com as suas questões internas, com conflitos internos relacionados à política, relacionados à religião. Sendo assim, acabava negligenciando as suas colônias, não dava tanta atenção assim às suas colônias, né? Mas tudo isso vai se modificar. Quando? A partir do século XVIII. O que acontece no século XVIII que vai levar a Inglaterra a modificar a forma com que ela via as suas colônias? Nós vamos ter aí 3 motivos principais. Primeiro, a Guerra dos 7 Anos, que nós já conversamos em sala de aula, né? A guerra entre França e Inglaterra por territórios da América. E essa Guerra dos 7 Anos, apesar de a Inglaterra se sair vitoriosa, a Inglaterra acumula muitas dívidas provenientes desse conflito. Então a Inglaterra vai jogar a responsabilidade de pagar, né, os gastos com essa guerra, vai jogar essa responsabilidade para as suas colônias. Essas colônias que até o século XVIII, até a Guerra dos 7 Anos, elas comercializavam livremente, sem serem interrompidas pela Inglaterra. A partir do século XVIII, a partir da Guerra dos 7 Anos, elas começam a receber essa obrigatoriedade do pagamento de tributos para que a Inglaterra possa suprir os gastos com essa guerra. Nós vamos ter ainda também essa nova política tributária adotada pela Inglaterra, motivada pela Revolução Industrial, que leva a Inglaterra a uma necessidade de ter um maior mercado consumidor, né? Ou seja, vender produtos para a América ou forçar, né, as suas colônias da América a consumirem esses produtos da Inglaterra, ok? Por que tudo isso acontece? Pelo fato da Inglaterra, quando prestar atenção nessas suas colônias da América do Norte, começa a perceber que essas colônias elas são bem desenvolvidas comercialmente. Vocês sabem que as colônias do Norte e do Sul praticam comércio independente da Inglaterra, mantêm relações comerciais com a Europa, com a África, ok? Todas essas relações construídas a partir desse processo de negligência salutar, pelas quais essas colônias passaram aí por muito mais de um século, quase 2 séculos. Ok? Então, como é que a Inglaterra vai começar a pressionar essas suas colônias? Através de algumas leis, né? Através de alguns tributos. Quais são os mais conhecidos? Foram vários tributos mais conhecidos. Lei do açúcar, lei do chá, lei do selo e os atos Townshend. Esses são os tributos mais conhecidos, tributos já comentados por nós em sala de aula e que vocês podem dar uma olhada no livro de vocês e averiguar com um pouco mais de cautela o que cada um desses tributos exigia. O interessante é dizer para vocês o seguinte, que todos esses tributos forçavam os colonos ou a consumir produtos ingleses ou a pagar tributos maiores à Inglaterra por parte dos seus produtos, ok? Então isso vai gerar uma grande insatisfação colonial que vai culminar no que a gente vai chamar de Primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que vai acontecer em 1776, mas inicialmente não vai ter o intuito, né, nesse Primeiro Congresso Continental da Filadélfia, não vai ser discutida a independência, né? Não vai ser colocado em xeque o processo de independência dessas 13 colônias, muito pelo contrário, né? Eles vão discutir a representação. Esses deputados presentes no primeiro Congresso Continental, eles querem que alguns deputados da colônia representem os colonos no parlamento inglês,
Tanto que a frase que é dita no primeiro congresso é: sem representação não há taxação. Ou seja, se não tiver um representante da colônia no parlamento inglês, nós nos recusamos a pagar os tributos impostos pela metrópole inglesa, pela Inglaterra. Beleza? Como não vai se dar tanto ouvido ao primeiro Congresso Continental da Filadélfia, né? Com o passar do tempo, você vai perceber que vai ser feito o segundo Congresso Continental da Filadélfia, ainda em 1776, onde nesse segundo Congresso Continental da Filadélfia já passa a ser discutida a questão da independência das 13 colônias inglesas na América, ok? E nomes vão se destacar nesse segundo Congresso Continental da Filadélfia, como, por exemplo, o nome de George Washington e Thomas Jefferson, que vai ser o cara responsável por redigir a Carta de Independência das 13 colônias. Tanto que um fato interessante é que o dia 4 de julho de 1776, quando se comemora a independência dos Estados Unidos atualmente, né, não é o dia que de fato a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos, mas é o fato que os colonos, né, eles decretam a sua vontade de se tornarem independentes. Posteriormente ao segundo Congresso da Filadélfia, vai acontecer uma guerra civil que dura de 1776 até 1783, uma guerra civil bastante sangrenta, né, entre os colonos e a sua metrópole, a Inglaterra, né, vai ter a vitória dos colonos graças ao apoio dos franceses, e em 1783 é assinado o Tratado de Paris, cuja Inglaterra reconhece a independência das 13 colônias, marcando assim o início da história do que a gente conhece hoje como a maior potência do mundo, os Estados Unidos. Beleza, gente? Tamo junto, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.